Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Quando o dinheiro vira identidade, o empresário se perde. Principalmente quando o dinheiro é em euro. O problema não é o empresário ter dinheiro. O problema começa quando o dinheiro começa a possuir o empresário. Bom dia, 7h45 da manhã, diretamente da Europa. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Negócios Globais. Hoje nós vamos encerrar essa série sobre identidade. Quer saber mais? Vai lá no Método ED, que eu falo bastante sobre identidade. E eu já vou te falar, talvez esse seja o episódio mais profundo dessa semana e talvez de todo o tempo que eu falei. Então já deixa seu like, compartilha esse vídeo e manda para alguém que empreende, que está em terras internacionais ou que ainda está trabalhando, mas é um empresário em potencial, tá bom? Então compartilha porque o conhecimento salva. Anota isso, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, propósito, identidade e Deus. Epa, o negócio aqui vai ser pegar fogo. Se prepare, porque deixa eu te falar algo muito sério. Dinheiro nunca foi o problema. Não. Dinheiro nunca foi. O problema, na verdade, começa quando o dinheiro ocupa o lugar errado, tá? Dentro do coração do empresário, dentro do coração da pessoa. É aí que começa o empresário. Tem empresário que começou com propósito, sabe? E terminou, acabou ali sendo um escravo da sua própria ambição. Começou querendo construir, querendo ajudar famílias, querendo mudar a vida de outras pessoas. Mas aos poucos, o dinheiro virou a identidade dele. Ele simplesmente esqueceu quem ele é por causa do dinheiro. E quando isso acontece, o empresário se perde de um jeito que às vezes acontece coisas até piores. Por quê? O dinheiro é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. Todo mundo já sabe disso, né, gente? Isso é muito profundo, porque o dinheiro amplifica quem você é. Ele não é nada, ele só é um combustível para ser o que você já era. Se existe um equilíbrio, ele amplia a construção. Mas se existe um vazio, ele de fato amplia a destruição. Tem gente que quando começa a ganhar dinheiro, perde a humildade, sabe? A sua essência, não segue mais os princípios, ele perde a paz. Porque no fundo, ele começou a adorar aquilo que deveria ser apenas algo para ele administrar. A Bíblia já fala disso e eu vou falar também. Ageu 2:8. Minha é a prata e meu é o ouro. Assim diz o Senhor. Então não é seu, colega, é dele. Olha isso. Falei-te a verdade. O dinheiro que está na sua conta não é seu, é dele. Deus está dizendo, o ouro é meu. A prata é minha. Ou seja, nós não somos donos. Somos administradores. Ou como se diz na Bélgica, nós somos os gerentes mesmo do negócio. Isso muda tudo. Quando você entende isso, muda tudo. Por quê? Porque o empresário começa a entender o seguinte, o dinheiro que passa pela minha mão tem um propósito. Não é só para me consumir, não é só para me ter status, nem é só para ter aparência, bolsas, sei lá o que, carros. Não. O dinheiro que chega na sua mão tem uma missão. Você entende isso? Ele tem um lugar para ir e você vai administrar ele para ele chegar lá. E muitos empresários se perdem exatamente aqui. Ou seja, ganham dinheiro, mas perdem a direção de onde ele tem que ir. A empresa cresce, mas o vazio vai crescer junto com ele. O faturamento aumenta, mas a paz dele desaparece quando ele não leva o dinheiro para onde tem que ir. Entende? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tem empresário acumulando dinheiro e perdendo a própria alma no processo. Gente, pra que vocês estão acumulando dinheiro se vocês vão morrer e não vão levar nada?
A Bíblia fala muito sobre isso. Eu quero hoje trazer bastante coisa da Bíblia. Jesus falou assim, ó, você não podem servir a Deus e a Mamon. Quem que é Mamon? Já vai ler a Bíblia. Mas tá, vou te falar aqui. Mamon, na verdade, representa riqueza com idolatria. Ou seja, quando o dinheiro deixa de ser ferramenta e vira o senhor da sua vida. Isso é Mamon. É idolatria ao dinheiro. E muitos empresários modernos estão vivendo exatamente isso. Outra coisa. Eles idolatram o dinheiro até mesmo sem ter ele. Acordam o dia inteiro pensando em dinheiro, dorme pensando em dinheiro, vive pensando em dinheiro. Ou seja, nem tem o dinheiro, já está idolatrando dinheiro. Imagina quando tiver. E aos poucos, o coração dele endurece. Porque aquilo que domina sua mente, eventualmente domina sua vida. E o empresário precisa entender isso muito rápido. Muito rápido. Porque dinheiro sem propósito vira destruição. Ele te corrói, ele te destrói. Destrói tudo que está ao seu redor. Se você não tiver a direção correta do dinheiro, ele te destrói. Isso é muito visível aqui na Europa. Quem está aqui sabe. Você vê pessoas financeiramente estáveis, estruturadas de alguma forma, porque seguiram princípios, organizadas, mas emocionalmente vazias, porque resolveram adorar o dinheiro. Porque prosperidade sem propósito nunca vai satisfazer completamente. Você nunca vai dormir com aquela satisfação do dever cumprido. Isso é um princípio espiritual. Deus nunca teve problema com a riqueza, até mesmo porque ele é o dono do ouro e da prata. Como que ele teve problema com algo que é dele? Abraão, por exemplo, quem conhece Abraão vai ler Bíblia. Gente, vai ler Bíblia, empresário tem que ler Bíblia. Abraão era rico, José era rico, Salomão era rico. Tinha uma galera toda rica. O problema nunca foi o dinheiro, o problema sempre foi o lugar que ele ocupa no seu coração. O dinheiro nas mãos certas constrói legado. No coração errado, constrói idolatria. Anota isso. E aqui entra algo poderoso. O empresário precisa entender. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta, por que Deus me permitiu acessar esse recurso? Você pergunta isso. Por que Deus te permitiu? É só para você comprar um carro? Só para você mostrar nos stories ou no Instagram ou em outras redes sociais que você vive uma vida de luxo? Que você tem relógio, Philippe Patek, sei lá, que eu nem sei o nome desses trem. Existe um propósito maior. Já que tem problema eu ter um relógio de marca? Claro que não, mas vem cá. Esse é o propósito? Você vai adquirir as riquezas de Deus para comprar algo de marca, para mostrar para alguém que você tem algo de marca? Porque esse alguém vai te valorizar pelo resultado de você ter comprado um relógio de marca? Isso é pequeno. Isso é muito pequeno. Sabe? Então, o dinheiro ele é uma ferramenta para que se cumpra um propósito. Ou seja, Deus era o dono, eu sou o gerente, levando o dinheiro para um propósito de Deus e não é nem meu. Jaque, mas eu não posso usufruir? Claro. Claro que você pode, você deve. É seu direito. Todo trabalhador tem o direito do seu salário. Você, como gerente de Deus, também vai poder desfrutar das coisas. Ele é pai, ele não é padrasto. Mas lembre que o dinheiro não para em você, ele flui por você. Tem empresário querendo prosperidade, mas sem responsabilidade espiritual. Já que eu não acredito. O fato de você não acreditar não quer dizer que não exista. Eu posso dizer isso porque eu também não acreditava e hoje estou eu aqui te ensinando isso. Porque eu tive a humildade de entender que existe muito mais além do que aquilo que eu acho que existe. Isso é importante. Quando o empresário perde o propósito, sabe? Ele perde a visão do que Deus entregou e só olha para o dinheiro, ele simplesmente vira um escravo do dinheiro. E aqui está um dos maiores perigos. Quando o empresário começa a medir o próprio valor pelo dinheiro que possui, meu Deus, quão miserável é essa pessoa? Se ganha muito, se sente importante. Se perde dinheiro, se sente destruído. Meu Deus. Isso aqui revela a identidade firmada do empresário. Se é ou não, se está ou não firmada.
Porque quando a sua identidade está em Deus, o dinheiro não define quem você é. Às vezes, quantas vezes você já ouviu empresários que perderam tudo, mas reconstruíram tudo, porque a identidade deles nunca foi sobre o dinheiro. Sempre foi aquele que ele serve. Isso muda completamente, sabe? A mentalidade de um empresário e esse empresário no meio. Porque além dele construir algo sólido, ele é exemplo, testemunho. Então eu te faço uma pergunta hoje. O dinheiro que você está na sua conta bancária, para que ele serve? O dinheiro que você tem hoje, para que ele serve? Ah, já que eu não tenho dinheiro. Então o dia que você tiver, para que ele vai servir? Porque você não nasceu para servir dinheiro. Você nasceu para administrar as riquezas que Deus te entregou na sua mão. Quem transforma dinheiro em identidade vai perder a sua paz. Vai perder a coisa mais linda que a gente tem, que é cumprir a missão que Deus nos deu. Jesus nunca se apegou em dinheiro, mas ensinou sim sobre responsabilidade. Porque riqueza também é um teste de caráter. Você também é testado quando Deus te dá o dinheiro, quando Ele te dá o acesso. Talvez o problema de muitos empresários não seja a falta de dinheiro, talvez seja a falta de entender para que ele serve, qual é o propósito dele, qual é a missão que ele, empresário, tem e o que ele deve, aonde ele deve levar as riquezas que ele adquiriu. Em vez dele controlar a direção do dinheiro, o dinheiro controla a direção dele. E deixa eu te falar algo muito sério, o dinheiro que Deus coloca nas suas mãos não é sobre você, querido. Nunca foi, nunca será. Escuta a Jaque. Tem gente que você precisa ajudar, obra que você precisa construir, o reino que precisa ser expandido. Existe um legado para deixar, existe um testemunho a dar. Então hoje eu quero que você pare alguns minutos e faça uma pergunta sincera para você. E depois conta para mim. Aqui, escreve aqui no comentário. O dinheiro que está com você está servindo o propósito de Deus ou está servindo as suas vontades e vaidades? Porque isso muda muito. Isso dói ouvir. O dinheiro que está no seu bolso, na sua conta bancária, ele serve para cuidar de você, da sua casa, da sua família e dos outros? Ou ele serve só para aumentar o seu ego? Porque a identidade verdadeira não pode estar firmada no dinheiro. Nunca. Você não vai levar ele. Então fica a dica. Fica a dica, sabe? Guarda essas informações, isso que eu te passei. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir o que eu tô te falando. Comenta aqui embaixo, a minha identidade está em Deus, Jaque. O dinheiro é ferramenta. Porque quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, o empresário ganha o mundo até lá fora, mas ele se perde por dentro. Então, nós que somos empresários, que somos pessoas aonde Deus nos colocou para que a riqueza dele fluísse por nós, guardemos isso. Porque se nós não tivermos a responsabilidade espiritual de entender isso, aquilo que era para ser uma bênção na nossa vida se torna uma maldição. E quem anda com a Jaque é abençoado. Amém? Glória a Deus. Gente, muito obrigada. Essa semana foi poderosa. Compartilha, leve para pessoas que você entende, sentiu no coração que precisa ouvir isso. Aprendam com a Jaque. Tudo que eu falei, vai lá e faça. Não fica só me ouvindo, não, porque ficar me ouvindo não vai mudar nada na sua vida. Pegue as informações que cabem para você e aplique no seu dia. Termine essa semana, sabe, refletindo no que aconteceu, o que foi a sua vida, como que foi, lidou as questões dentro da sua empresa. Já se programe para a próxima semana para aplicar o conhecimento que você adquiriu com a Jaque. Porque isso sim vai mudar alguma coisa na sua vida. Ouvir também só não adianta não. Tá bom? Então, fica com Deus, um ótimo fim de semana, que Deus abençoe sua casa, você, sua família, suas empresas, seus negócios e que você seja, hoje e sempre, um instrumento daquele que é dono do ouro e da prata.